Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui. Esse é um dos textos, um daqueles textos que só a leitura, somente a leitura desse texto já é uma mensagem para nós por si só. E quando a gente medita mais nele, o Espírito Santo ilumina a nossa cabeça de uma maneira tal que esse texto, que já é maravilhoso, ele passa a ser um banquete espiritual para nós. Por isso eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa meditação que vamos fazer com base nesse texto. Esse texto faz parte de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Mas quem era Paulo? Quem era esse personagem? O que a Bíblia fala sobre ele? Paulo foi o maior líder da igreja do Novo Testamento. Ele foi o que mais escreveu livros da Bíblia. Escreveu em torno de 14 livros da Bíblia. Era, portanto, uma pessoa extremamente preparada. Só que antes de ser um apóstolo, antes de ser um seguidor de Jesus, você e eu sabemos que Paulo era uma pessoa contrária aos princípios cristãos. Porque Paulo, ele era um judeu, mas tinha cidadania romana. Ele era uma pessoa incrível, porque além de ter a cidadania romana, que era muito difícil, ele também era um homem que tinha uma graduação muito elevada. Paulo, ele estudou aos pés do maior mestre da época. Qual é o nome do mestre? Gamaliel. Estudou aos pés de Gamaliel. É como se ele tivesse feito os seus estudos na melhor universidade do mundo. Ok? E aí cada um tem a sua opinião sobre qual é a melhor do mundo, né? Alguns dizem que é Harvard, outros dizem que já não é Harvard, é outro e tal. Enfim, alguns acham que é USP, outros acham que é o NASP, e por aí vai. Mas o importante é que Paulo estudou aos pés do homem mais bem preparado, do mestre mais bem preparado, que era Gamaliel. E Paulo falava 5 idiomas. Era, portanto, um poliglota, uma pessoa de uma capacidade grande em línguas. E além disso, ele tinha 2 nomes. Um nome era Saulo, o outro era Paulo. Naquele tempo as pessoas normalmente tinham 2 nomes, especialmente quem tinha uma cidadania além do seu nascimento, da sua origem. Então ele tinha o nome de Saulo e tinha o nome de Paulo. Saulo tem a ver com orgulho. Saulo significa grandeza, significa alguém que é grande, alguém que é autoconfiante, alguém que é prepotente, alguém que é, entre aspas, arrogante, alguém que tem confiança própria. Esse é o significado de Saulo. Mas Paulo significa pequeno, humilde, dependente. Por isso que antes dele se tornar um seguidor de Jesus, ele era mais conhecido como Saulo. E depois que aceitou Jesus, passou a ser mais conhecido como Paulo. Já deu para entender que antes de Jesus ele era meio... E depois de Jesus passou a ser mais humilde, né? Esse Paulo de Tarso, porque ele era natural de Tarso, era uma pessoa tão incrível e foi uma pessoa tão usada por Deus e tornou-se famosa, uma pessoa muito famosa no cristianismo no mundo inteiro. Ele ficou tão famoso que o nosso estado aqui tem o nome dele. Alguém falou: onde você mora? Eu moro no estado de São Paulo. É isso aí. Não é fraco não. São Paulo. Então veja, para você ter mais ou menos uma ideia de quem nós estamos falando. E esse homem, esse Paulo de Tarso, ele era uma pessoa que tinha convicções muito profundas. As convicções dele eram convicções assim tão seguras que não era qualquer um que seria capaz de mudar a sua opinião. Sabe que aqui também tem alguns que têm convicções muito fortes, e tem gente que tem uma convicção tão grande que ninguém muda a opinião dessa pessoa. Não é assim mesmo? Tem gente que é dura na queda, né? Tem, especialmente os homens, né? Algumas mulheres também, mas mais os homens. Tem gente que é dura, é cabeça dura, é coração duro, não se entrega, não se dobra, não chora, não vem aqui à frente, não batiza. Será possível, pai, que você vai ficar assim até quando? Tem uns camaradas assim por aí, deve ter alguns aqui. Saulo era assim. Ele tinha convicções judaicas tão fortes, mas tão fortes, que ninguém mudava a cabeça daquele homem. E sabe qual era o temperamento dele? Ele era colérico. Vocês sabem que os estudiosos falam em 4 temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Sabe que o fleumático, ele tem um pouco mais ele tem assim aberturas. O fleumático é um pouco mais aberto. Ele chora fácil, mas também endurece fácil.
O melancólico, o nome já diz, é melancólico, chora com mais facilidade, é mais depressivo, tem mais tendência para depressão, o melancólico. Agora o sanguíneo é aquele que não pensa para falar. O sanguíneo se empolga fácil. O sanguíneo é assim: eu estou falando aqui que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com glória e majestade, os anjos vão tocar trombetas, a terra vai tremer, o céu vai se abrir, o som da trombeta, não sei o que. Eu estou falando, o sanguíneo já está em pé, eu aceito. O sanguíneo já aceita, já chora, já aceita. Assim é o sanguíneo. Na Bíblia, Pedro era sanguíneo, o apóstolo Pedro. Mas o colérico não. O colérico é assim: você está falando Jesus vai voltar em poder, em majestade, a terra vai tremer, as sepulturas vão se abrir. Você está falando, o sanguíneo já está emocionado, o melancólico já está chorando há muito tempo, e o colérico está assim, o colérico. Olha como é que está o colérico na igreja. Você está aqui vibrando com a volta de Jesus, o melancólico está chorando, o sanguíneo já ficou em pé, e o fleumático está numa dúvida terrível, sentado, o fleumático, mas o colérico está assim. Ok. Ele vem mesmo, né? Ele vem de dia ou de noite? Se for de dia no Brasil, é de noite no Japão. Como é que vai ser esse negócio? Outra coisa, ele todo olho verá. Como é que todo olho verá? Vai parar tudo? Vai ser por internet? Vai ser via satélite? Como é que vai ser esse negócio? O colérico, ele não vai no embalo. O colérico quer saber o seguinte: a razão das coisas. Quer saber um que era colérico também na história da Bíblia? O tal do Tomé. Não é que Tomé não tinha fé, não, viu? Tomé, um dia eu vou pregar sobre Tomé aqui. Um dia, não sei quando, acaba hoje, mas um dia a gente pode pregar sobre Tomé. Tomé era incrível, Tomé era impressionante. E Paulo era colérico. Os coléricos são bons administradores. Os coléricos são bons empresários. Os coléricos são bem organizados. Os coléricos não vão no impulso. Os coléricos são seguros. Ok? Assim era Paulo. Então Paulo tinha convicções profundas da sua fé judaica, seus princípios judaicos. E um dia apareceu um tal de Jesus Cristo, que mudou a cabeça de meio mundo e implantou o cristianismo. Só que Jesus também era judeu, e Jesus implanta o cristianismo. Isso mexe com Paulo, porque Paulo fala assim: peraí, o homem não era judeu, eu também sou, E agora vem e implanta o cristianismo. Só que o cristianismo tinha algumas diferenças do judaísmo, e isso mexe com Paulo. Só que Paulo não aceita. Paulo fala assim: isso é perigoso. Essa seita, chamava o cristianismo de seita. Você já ouviu alguém falar que a igreja adventista é uma seita também? Esse negócio é antigo. Até Jesus foi chamado de seita. É que seita tem dois significados. Tem o significado correto da palavra, tem a etimologia correta da palavra, mas também tem um sentido meio jocoso, meio pejorativo, né? Seita, no contexto popular, é alguma coisa meio pejorativa, perigosa, assustadora. E é assim que as pessoas às vezes falam da igreja adventista. Mas se falasse que a igreja adventista é uma seita, usando corretamente a palavra, não estaria errado não. Porque seita é um grupo de pessoas que tem pensamentos e crenças diferentes da maioria. Por isso que Jesus e os discípulos eram chamados de seita. Então Paulo não aceitava o cristianismo. E Paulo foi com tudo, falou assim: quer saber? Arregaçou as mangas e falou assim: eu vou resolver esse problema. Eu vou acabar com esse povo, deixa comigo. Vou mandar prender alguns, e se preciso for, eu mando matar também. E vocês sabem que ele mandou matar quem? Não só mandou, ele estava ali, ele consentiu, ele participou, ele coordenou a morte do primeiro mártir. Qual o nome dele? Estevão. E quando Estevão estava ajoelhado para ser apedrejado, e Saulo estava ali, diz Atos capítulo 7. Então eles começaram a apedrejar a Estevão. Sabe o que diz a Bíblia? Que Estevão fechou os olhos e teve uma visão. Ele viu Jesus no santuário celestial. E naquela hora Estevão fez uma oração. E a oração de Estevão foi o seguinte: Senhor, estou morrendo, estão me apedrejando, vou morrer daqui a pouco, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu quero pedir que o Senhor não impute esse pecado do assassinato a eles. Ou seja, eu perdoo meus assassinos. Eu estou morrendo, mas eu quero perdoar meus assassinos. E se depender do meu perdão para eles serem salvos, já está dado o meu perdão. Nas tuas mãos eu entrego. Fazer isso não é fácil. Estevão fez isso e morreu, apedrejado. E a oração dele foi ouvida, porque tempos depois, esse Saulo que coordenou o massacre se converteu.
porque aquele homem que estava sendo assassinado perdoou o seu assassino. E eu e você sabemos que, humanamente falando, isso é impossível. Impossível. Perdoar o assassino, humanamente falando, é impossível. Só se perdoa pela graça de Deus, não tem outra explicação. E aí, Saulo depois se converteu. Só que a conversão de Saulo é algo assim tão bonito e tão único, tão ímpar, que a gente fica pensando, tentando entender. Sabe que cada um que vai batizar aqui hoje tem uma história de conversão. Desde criança já ouve o evangelho, já frequentou uma igreja, já veio de um princípio católico ou evangélico, a sua maioria. Então, cada um de nós tem uma história. Alguém deu estudo para você, a TV, o Facebook, o pastor, a irmã Maria Aparecida, enfim, Deus usou alguém para falar com vocês, através da Bíblia. Mas Saulo não. Saulo tem pessoas que não tem como outra pessoa ir lá e falar assim: eu vim aqui estudar a Bíblia com você, porque ele não aceita. Não tem gente assim? Não aceita. E Saulo não aceitava também. Aí a conversão dele foi uma ação direta de Deus. Tem gente que só a ação de Deus é que resolve. Assim, Deus diretamente, e não através de uma pessoa. Foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Saulo estava indo numa estrada de Jerusalém para Damasco, na estrada de Damasco, e ele estava indo com autorização da sua liderança religiosa para prender mais cristãos e matar mais cristãos. E quando a Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte, ou seja, ele estava envenenado, ele estava possuído, ele estava mal, ele estava indo para matar cristãos. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Vê, Jesus apareceu para ele.